Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação de Bolsonaro, que é dura e piora a cada dia que passa. A cada dia que passa surge mais uma coisa contra o Bolsonaro e a bola da vez agora é o ministro Alexandre de Moraes, de certo modo, partindo para cima do Bolsonaro e a casa caindo. Eu vou contar toda essa história para você, vou falar para você qual vai ser o dia do julgamento do Bolsonaro, né? O Bolsonaro já está condenado aí e agora vai estar condenado novamente. Então, eu vou contar tudo isso aí para você. Saiu uma nova atualização. Ontem já tinha tido uma outra, né? Mas agora saiu uma outra. Eu vou contar isso aí para você. Mas antes de mais nada, já aproveita e já deixa um like. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. O que acontece aqui, falando sobre a situação de Bolsonaro, que é realmente preocupante para ele, né? Que de certo modo ele já está aí, já está como inelegível, e agora o ministro Alexandre de Moraes vai para cima, tá? O Moraes marca julgamento de novas ações que podem tornar Bolsonaro inelegível pelo 7 de setembro, tá? Eu vou contar toda essa história para você, mas antes disso, já deixa dar aquela força, dar aquela moral, dá o like aí e vamos direto aqui falando sobre a situação do Bolsonaro. Ela se complica, né? Um pouco mais. Essa que é a realidade. Você tá vendo aqui. E qual é a história aqui do Bolsonaro? O que aconteceu aqui é o seguinte: o Bolsonaro, enquanto presidente da República, ele, de certo modo, estava tendo algumas atitudes, né? E ali, bem perto das eleições, eu vou falar aqui para você, ele simplesmente decidiu tomar algumas atitudes, tá? Mas antes disso, eu vou pegar e já ler um pouco aqui da história para você se habituar ou já ficar aí por dentro da história, tá? Enquanto isso, já te pedi o like, né? O like é de graça e não te custa nada, tá? O que acontece aqui? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né, do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, marcou para os próximos dias 24, 26 e 21 o julgamento das ações que apuram as condutas do ex-presidente Jair Bolsonaro nos atos aí de 7 de setembro de 2022, quando foi comemorado aí o bicentenário da independência em eventos em Brasília e no Rio de Janeiro, tá? Então tá aqui a situação do Bolsonaro que se complica, né? E deixa eu mudar aqui um pouco, tá? O que acontece aqui, ó? Uma eventual condenação nesses casos aí pode tornar o antigo presidente inelegível por 8 anos. Ou seja, ele já foi condenado por 8 anos e agora pode ser condenado novamente. Pena que já foi aplicada a ele em julho por uns ataques, né, perpetrados contra o sistema eleitoral durante uma reunião dos embaixadores. O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar, né, o Bolsonaro aí em conjunto 3 ações apresentadas ainda em setembro do ano passado pela Soraya e também aí pelo União Brasil e também pelo PDT. A análise dos casos ocorrerá às vésperas da saída do Benedito Gonçalves, que é, de certo modo, um cara aqui da qual o Bolsonaro não tem nenhum tipo de simpatia por ele, tá? Então, a coisa se complica aqui para o Bolsonaro de modo geral, tá? Então, esse homem aqui, no caso era o Benedito, o ministro lá, ele estava de acordo com o ministro Alexandre de Moraes. Agora o Bolsonaro tem aí uma possibilidade de ter um fôlego, porque, né, quem será que vai julgar? Vai cair nas mãos de quem? É isso que a gente vai saber mais agora, tá? A análise dos casos ocorrerá aí às vésperas da saída do ministro Gonçalves, né? E como é que eu posso dizer? O mandato do ministro termina no dia 9 de novembro, ou seja, do Araújo lá, que era realmente o carrasco do Bolsonaro, quando assume em seu lugar o ministro Raul Araújo, que em junho foi um dos 2 únicos ministros a votar contra a inelegibilidade de Bolsonaro. O Globo apurou que havia preocupação por parte do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, em realizar os julgamentos ainda sobre a relatoria de Gonçalves, tá? Isso aqui piora ou melhora a situação do Bolsonaro? Eu vou falar para você. Uma vez que o ministro é responsável por instruir todas as etapas do processo e que, né, e com quem Moraes desenvolveu uma grande sintonia, tá? Então aqui o Bolsonaro tá dando graças pelo ministro aí Araújo sair, só que não funciona bem assim, tá?
que acontece aqui em relação eu vou já falar para você o que aconteceu em relação ao Ministério Público Eleitoral, o que eles pediram, tá? Mas assim, o Bolsonaro pode até estar contando com tudo isso, só que é o seguinte, gente, assim, para ser bem sincero para você, isso aqui não vai ajudar muito o Bolsonaro, eu vou te falar o porquê, tá? Mas antes disso, eu vou falar o que o Ministério Público vai dizer e eu vou te falar porque que não vai ajudar o Bolsonaro em praticamente nada. Aí você fala assim, mas Cláudio, mas em nada, esse novo ministro votou de certo modo a favor do Bolsonaro, aquela época, agora ele provavelmente vai votar contra, eu vou te dizer o porquê. Antes disso, vamos ouvir aqui o que o Ministério Público Eleitoral fala. O Ministério Público pede a inelegibilidade do Bolsonaro, tá? Essa aqui é a realidade. No domingo, a PGR eleitoral se manifestou a favor da inelegibilidade de Bolsonaro por abuso de poder econômico e também, né, uma conduta proibida a agentes públicos nas eleições. O documento é assinado pelo vice-procurador-geral, né, e faz parte das chamadas alegações finais do processo, última etapa da instrução antes que os casos possam ser julgados, tá? Então o MP aqui acredita. Perdão, gente. O Ministério Público aqui, ele acredita que o Bolsonaro errou, de certo modo, como presidente, utilizou de uma conduta inadequada, quando na verdade ele não poderia fazer. Ele tinha que se abster daquela situação, praticamente já chegando ali alguns dias, já tipo, praticamente já pedindo voto aí para o Lula desculpa, ele praticamente aí, né, pedindo voto, essa que é a realidade. Ele, consequentemente, jamais o Bolsonaro iria pedir voto pro Lula, né, mas, enfim, o Bolsonaro tava ali praticamente quase que fazendo uma boca de urna, segundo o pessoal aí. E aí, o que acontece aqui? A casa caiu, tá? O Bolsonaro não está mais como presidente e, né, a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. Foi condenado lá e provavelmente será condenado agora. Eu vou te dizer o porquê. Ele vai ser condenado agora justamente, pessoal, por um simples fator. O ministro que tinha votado lá a favor dele, a favor do Bolsonaro, para que ele não se tornasse inelegível, hoje é bem provável que ele vote contra e vá fazer pelo menos aí um mínimo. Sabe por quê? Porque as coisas no Brasil mudaram. Antigamente o cara podia fazer qualquer, né, tipo de atitude, né, se é que assim eu posso dizer, suspeita, essa que é a realidade, e tava tudo certo. Hoje tem a mídia, tem a internet. O cara fala assim, o Bolsonaro não tava lá na praça. O cara mostra uma foto lá, vídeo original e mostra. Um ministro desse daí, ele vai colocar, de certo modo, a carreira dele em razão do Bolsonaro? Ele não vai ficar marcado com o nome, marcado negativamente com o nome na história? Não vai. Por isso, ele, de certo modo, lá ele votou e tal, isso aqui é o meu voto. Acho que o que ele fez não é algo que tenha que punir de uma maneira mais rigorosa e ponto, acabou. Mas hoje não, hoje ele vai estar lá à frente. Ele vai ficar lá marcado como tipo Janot. Lembra do Janot e dentre outros caras aí? Agora de certo modo, o Aras, né? Não, aí o Aras no finalzinho, não, tô trabalhando disso, que é aquilo, porque com medo da jaula. Esse cargo dele aí não é eterno. Mais cedo ou mais tarde, quem de certo modo ficar cobrindo o Bolsonaro aí, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser responsabilizado. Ingressa pessoas aí que está partindo para cima, como é que vai ficar? Aí o cara vai colocar lá a responsabilidade dele por conta do Bolsonaro. É a mesma coisa de um juiz falar assim, não, você pode tudo, sou seu amigo. Não vai rolar. Da mesma forma aqui na questão o Bolsonaro. A casa vai caindo, a coisa vai complicando, enfim, tá? Essa é a minha visão. Pode ser que eu esteja enganado em relação a isso, mas eu acho muito difícil. O ministro está sendo presidente lá, né? Ou pelo menos está conduzindo aí esse processo da qual o Bolsonaro faz parte, e ele fala assim, não, tá tudo bem, eu vou fazer corpo mole, tá? Até porque existem outras situações da qual ele pode responder lá na frente, pode ser processado, receber aí um processo administrativo, ser condenado com prevaricação, omissão e dentre outras coisas. Ou seja, entre o Bolsonaro e ele, quem que você acha que ele vai, né? Ele vai agir da maneira correta, tem que agir com todo mundo. Se for assim, vai ter que agir com todo mundo. Ou seja, se ele, de certo modo, acha que essa conduta do Bolsonaro aí, tipo, 24 horas antes do primeiro turno, agir dessa maneira, com dinheiro público, então ele vai dizer assim, então todo mundo pode fazer isso. E tá certo isso? Independente de ser de esquerda ou direita, tá certo? Não tá.
tá? Então, essa é a minha opinião. E, de certo modo, se ele não fizer o papel dele, ele tem que ser responsabilizado. Não é aqui o que eu tô falando de responsabilizar do Bolsonaro, não. De certo modo, quem tem que ser responsabilizado é quem está à frente aí, recebendo as provas, enfim, tá? E de certo modo tendo aí a função de julgar o Bolsonaro. Essa que é a realidade. Gente, ó, eu fico por aqui. Obrigado pela presença. Comenta aí o que você acha de tudo isso e o Bolsonaro vai ser condenado mais uma vez. Abraço a todos vocês e obrigado. Valeu, um abraço. Faz um L.